Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para falar de história e nesse contexto vamos falar de religião. Bem, vamos falar de duas famosíssimas religiões que fazem parte de um contexto histórico. Vamos falar do anglicanismo e do calvinismo. Ao longo do século XVI, o anglicanismo apresentou-se como uma combinação de elementos católicos e protestantes que variavam de acordo com as rainhas que assumiam o trono inglês. Por fim, estabeleceu-se o celibato voluntário dos sacerdotes, a manutenção do batismo e também da Eucaristia com sacramentos, né, a supremacia das escrituras sagradas, a celebração das missas em inglês e ainda a condenação da venda de indulgências, né? O que significa dizer que essas pessoas elas passaram a não concordar com a venda do perdão dos pecados. Estabeleceu-se também o culto das relíquias. Em função disso, a igreja anglicana ela passou a ser atacada tanto pelos católicos quanto pelos grupos de protestantes. Já o culto calvinista manteve apenas dois sacramentos cristãos, que foram o batismo das crianças e ainda a Eucaristia. O verdadeiro conhecimento de Deus só poderia ser adquirido, de acordo com os calvinistas, através dos livros sagrados. A salvação humana ela seria realizada exclusivamente por vontade de Deus, o que significa dizer que essas pessoas acreditavam na predestinação. E o que quer dizer essa predestinação? Significa dizer que pessoas seriam levadas à salvação eterna ou levadas à condenação eterna. O único sinal da escolha de Deus seria a aceitação sincera da verdadeira doutrina que era pregada a homens e mulheres. Unido a Cristo através dessa igreja reformada, o fiel não teria motivo para duvidar da escolha divina. Num ambiente de forte presença de comerciantes, né, e de mentalidade mercantil, as ideias calvinistas passaram a vincular-se aos interesses da burguesia. O sinal da graça oferecida por Deus, ela passaria a ser identificada, né? Esse sinal passaria a ser identificado com a prosperidade obtida através do trabalho. Ou seja, sob o controle da igreja calvinista, a riqueza material associada a um rígido comportamento moral seria também o sinal da salvação humana. O calvinismo, ele tornou-se uma doutrina favorável à burguesia. O esforço pessoal, o trabalho e o lucro tornavam-se ingredientes da religião calvinista, que se espalhou rapidamente pelas regiões europeias, onde o comércio era mais desenvolvido. E aqui podemos citar a Inglaterra, a França, a Escócia, a Holanda. Na Inglaterra, os calvinistas, eles ficaram conhecidos também como puritanos. Esses personagens opunham-se ao cerimonial católico, né, presente da Igreja Anglicana e criticavam os poderes absolutistas. Aliás, essa é uma das
Esse é um dos objetivos, né, dos puritanos. Esses puritanos, eles também eram divididos em dois grupos. De um lado, haviam os presbiterianos, né, dirigidos por pastores e presbíteros, e esses grupos eram formados por leigos idosos. E havia, de outro lado, os puritanos independentes. Esses, né, propunham organizações religiosas mais abertas e com menor controle, em que os fiéis assumissem as funções de pastores e pregassem, né, pregando a palavra divina. Entre esses puritanos surgiram propostas sociais mais contundentes, mais claras, que questionavam não apenas o catolicismo e o anglicanismo, né, como também a concentração de riquezas, né, a concentração de bens materiais e até mesmo a propriedade das terras. Então, gostaram do conteúdo? Até o nosso próximo vídeo.